Bom dia, boa noite, boa tarde para você, Leandro Pug. E eu vim fazer um negócio que eu nunca tinha feito antes e surgiu a oportunidade e a possibilidade de fazer, que é responder algumas perguntas que surgiram no caso quando eu fiz no Instagram. Está sendo um canal muito divertido. Se você ainda não faz parte do Instagram, vai estar o link aqui embaixo, obviamente, e eu convido vocês a participarem. Tá muito legal, além de dividir as fotos, tem os stories, eu faço café com o Pug lá toda manhã, conversando com a galera, dando algumas dicas de alguma coisa de RPG, contando alguma história. Então, tá bem legal. E, obviamente, de vez em quando eu vou fazer essas perguntas. Provavelmente eu vou fazer elas em algum momento do mês. E aí eu vou publicar no mês seguinte, né? A ideia era ter sido no primeiro dia do mês, ok, não deu. Bem, eu tô falando muito. Vamos para as perguntas, correto? Bem, onde encontrar sistemas diferentes e legais para aprender a usar com seus amigos? Ora, no RPG Notícias, é claro. Literalmente eu fiz um vídeo de onde você pode encontrar os seus jogos de RPG, né, para descobrir. Mas assim, não tem muita jeito mesmo. Assim, procure o RPG Notícias, outros sites de notícias, mas sempre melhor o RPG Notícias. Entre em contato, entra no Discord, RPG Notícias, para conversar com a gente, fica de olho. Porque assim, quanto mais você interagir nas redes sociais sobre RPG, mais assunto de RPG vai vir para você, tá? Esse é um ponto. O assunto que você mais interagir pela internet vai ser o assunto que vai chegar para você, tá? É basicamente assim que funciona o Facebook, tá? Então, assim, fale de RPG, entre nos grupos, seja proativo, que você vai receber mais informação e aí vai poder saber de mais jogos, tá? Vamos lá, próximo. Vou mestrar minha primeira aventura hoje. Qual a dica para deixar o jogo divertido? Bem, acho que essa resposta vai ser atrasada, mas para qualquer um que tiver essa pergunta, né? Tem uma série de dicas de vídeos que eu já fiz no RPG Notícias, tanto no YouTube quanto no próprio Instagram. No Instagram é no caso daquele IGTV, que então dá pra você ver lá as dicas. Mas, assim, uma dica que eu posso dar aqui nessa pergunta e resposta aqui, eu acho que vai ajudar bastante, é ouça muito os seus jogadores. Leia os personagens deles para entender o que eles querem. Então, se tem um guerreiro, o cara ele quer batalha. Se o cara faz um espião, ele quer dizer que ele quer fazer espionagem. Se o outro jogador colocou muita skill em percepção, quer dizer que ele quer descobrir segredos. Então, assim, leia a ficha dos personagens, ouça os jogadores, pergunte o que eles querem e monte uma aventura que abrace todos esses conceitos, obviamente, o que você quer passar de história também para eles, né? Então, acho que é a melhor dica que eu posso dar para essa pergunta. Como você prefere o seu bacon pela manhã? Quente? Não sei. Mentira essa pergunta. Será uma pergunta pregadinha? Tem alguma gíria moderna, jovem, que eu não conheço? Não sei. Eu gosto de bacon tão rápido, não sei. Não como bacon há tanto tempo, então não sei. Como mestrar Vampiro a Máscara para iniciantes? Olha, Vampiro a Máscara é como outro jogo qualquer, tá? De RPG. Ou seja, leia as regras, né? Entenda elas como mestre. Crie um cenário interessante, mas no caso de Vampiro, acho que o mais importante é você deixar bem claro que é um jogo maduro. Você evite narrar para pessoas jovens, tá? Abaixo de 21 anos, 18 anos, porque realmente não vai ser interessante, né? Senão, é pesado, é um jogo pesado. Lembre os seus jogadores e pergunte a eles se tem alguma coisa que eles gostariam de evitar, né? Algum tipo de tema, alguma coisa de cena. A gente não quer que tenha muito sangue, eu não quero que tenha cenas de violência sexual. Enfim, pergunta isso, todo mundo fica de acordo, aquele contrato social e fica tranquilo. Mas não tem segredo não, Vampiro é igual outros RPGs, nenhum problema. Como finalizar um dia de jogo dando gostinho de ansiedade aos jogadores para o próximo dia de jogo? Você pode arriscar uma coisa, você vai acabar a sessão bem no final do combate, por exemplo. Você deu o último golpe no boss, né? Ativa, você fala, você tá pra dar o último golpe e aí termina a sessão. Os caras, caralho, quero saber o que vai acontecer. Isso pode ser uma faca de dois legumes, porque pode prender atenção, eles ficarem ansiosos, mas se você atrasar o jogo, alguma coisa, eles vão perder o ritmo e aquela cena, eles vão ficar irritados. Você vai ter que sentir isso com os seus jogadores, pra saber o que prende eles. Mas assim, normalmente eu fico muito ansioso, eu, o jogador, né? Quando o meu personagem tá ou conseguir, tipo, coisas que acontecem pro meu personagem, né? Tipo, da história dele, dos desejos dele. Então você pode usar essa dica também, né? Você pode tentar adicionar coisas nesse sentido. Por exemplo, acaba a sessão e o cara tira a máscara e fala, na verdade, eu sou seu pai, tipo, Darth Vader, entendeu? Você pode fazer esse tipo de coisa também. Vamos lá.
Dinâmica de campanha medieval fora de dungeon, masmorras e outros locais isolados dentro de cidades e vilarejos. Aqui é dica dentro de cidades e vilarejos. Cara, a melhor coisa que você pode fazer, né, porque eu não vou dar dicas aqui extensas, mas o que eu recomendo é você ver filmes e documentários de época, né, dessa época medieval, para puxar algumas ideias de como seria o dia a dia, os tipos de intrigas, o tipo de problemas que eles podem se envolver. Mas, assim, os mais comuns é uma briga acontecer, eles não sabem do que se trata, um enforcamento, talvez uma bruxa em chamas, enfim, eventos que acontecem no dia, você pode colocar. Tem muitos jogos old school, ou CR, né, que tem tabelas de eventos em lugares urbanos de fantasia. Recomendo procurar, porque tem essas tabelas você acha em inglês, na maioria das vezes, em sites bem facilmente, tá? Então você pode rolar um evento urbano numa cidade medieval. Se não me engano, o próprio Dungeon Master Guide de quinta edição tem algo parecido, tá? Então vai ter que dar uma buscada mesmo. Próxima pergunta. Batalhas com exércitos. Qual a dinâmica que deixa os heróis em evidência no meio da quase morte? Olha, depende do jogo. Tem alguns jogos que têm mecânicas próprias para combate em massa. Eu, sinceramente, nunca, até hoje, eu vi um sistema de combate em massa e falei, putz, esse é bom. O mais perto é o Pendragon, porque ele meio que é feito para isso, assim, é o mais perto. Uma coisa que eu gosto de fazer é o que eu chamo de zoom, né? Eu dou um zoom na batalha. O que acontece? Eu primeiro crio uma tabela. Crio uma tabela onde eu jogo um dado e vai sair uma unidade ou unidades inimigas quaisquer do inimigo. Eu jogo para cada jogador. Ou para o grupo enfrentar de uma vez, depende de como eles estiverem dispostos. E aí eu narro 2, 3 turnos desse combate e vou adiantando. E cada inimigo, cada encontro que eles vencerem, ou porcentagem de dano, enfim, você inventa um trigger, né, qualquer, vai alterar a batalha. Então você pode fazer um zoom naquele combate singular que o cara está lutando e aumentar a tensão da batalha, dando a impressão de que as ações deles alteram a guerra, que é muito legal, né? Tá aí um vídeo bem legal de eu fazer sobre guerra, que eu uso várias regrinhas inventadas para quando tem uma batalha campal ela ser mais interessante. Algo para ajudar a melhorar a interpretação? Aula de teatro. Não faço a menor ideia que dica que eu posso dar. Ah, não, tem sim. Tem. Você pode comprar o livro RPG Caracterização, que foi feito exatamente para isso. Tem 10 artigos onde a gente fala sobre machismo, sobre doenças mentais, sobre como traduzir os atributos de interpretação da sua ficha, entre outros 7 artigos, né? Uma infinidade. Você pode comprar o livro que a gente escreveu, uma galera que a gente juntou aqui do RPG Notícias, exatamente com essa função. Então fica a dica aí, fica a dica e com jabá, que eu não tenho vergonha na cara não. Dicas para Hexcrawl. Conhece esse tipo de jogo? E para mestrar um jogo legal sim. Primeira dica, siga o Medium do Rafael Balbi, ou de Glória, que ele narrou uma campanha assim. Recomendo você veja também essa stream dele, onde ele foi sensacional. Essa stream dele é sensacional, tá aí no YouTube pra você ver, então não tem segredo. Hexcrawl é um estilo de jogo, para quem não sabe, Hexcrawl é um estilo de jogo de RPG, pode ser usado em qualquer tipo de sistema e cenário, né? Onde você usa hexágonos e o grupo vai explorando aquele lugar e vocês vão descobrindo aquele mundo juntos, né? Por exemplo, o DCC tem vários modos de aventura. Vamos supor que eu reúno lá, tenho 20 modos de aventura e eu jogo um D8, toda organizado no hexágono. Se sair um ou dois, tem aquela masmorra lá. Então, tipo, eles ficam, que porra é essa? Tem um crânio aqui com uma boca de pedra. Vamos investigar? Os caras, você tá louco? Não, a gente acabou de lutar com os goblins. Estamos feridos, vamos procurar a cidade. E é isso, é um jogo de exploração onde ninguém sabe, nem mestre direito sabe o que vai acontecer. É muito legal. Sinceramente, como mestre, para mim, é uma das experiências mais gostosas que eu tive. E eu conheci isso aí pelo Pathfinder, porque eles fizeram um jogo com uma base de Hexcrawl chamado Kingmaker. Essa aventura tem para venda, recomendo. Se você joga na Pathfinder primeira edição, pega esse sistema que é muito bom e ele tem regras para combate em massa também. Então fica a dica aí, aquela outra pergunta lá de trás, tá? E é isso, né? Vamos lá. Ganchos para aventura, links de uma aventura para outro. Cara, isso aí é preparo, né? Você tem que preparar. Normalmente, quando você está fazendo ganchos de uma aventura para outra, você está fazendo uma campanha. Porém,
Por exemplo, vamos supor que o grupo está procurando o escritório de alguém, assim. E aí um dos jogadores tinha um crítico, um acerto crítico. E você não tem nada lá, você sabe que tem uma moeda e uma camisinha. Você, porra, que merda. Aí você fala, não, você achou crítico, você achou uma coisa muito importante, fala o que é. Você pode ser o que você quiser. E aí você se vira, entendeu? E aí você pode recomendar ao jogador, mas dê algo pra mim que seja misterioso, né? Uma adaga com uma inscrição, um mapa do tesouro. E aí fechou, o cara chega e fala, pô, tem um mapa do tesouro, já tem um link pra uma aventura. Você vai ter que fazer ela, mas é um link pra uma aventura. Então use as oportunidades que vão surgir durante o jogo, caso você não tenha preparado esses ganchos, pra surgir. Por exemplo, quando eles vão revistar um Goblin, então, é o terceiro encontro com o Goblin, eles não acharam nada, só umas moedas, aí você põe um mapa lá, põe um diário, sabe? Põe uma espada de anão. Assim, uma espada de anão na mão de um Goblin, será que tem uma ruína anã aqui? O primeiro babaca que falar isso no jogo, tem. Acabou de surgir, você já começa a escrever essas paradas. Então, um bloquinho de notas, anota as ideias que vão surgir durante o jogo, e você vai criar links nas aventuras sozinho, assim, o grupo vai criar. E eles vão achar isso fantástico. Né? Personagens inusitados em RPG. Ele quer dicas para personagens inusitados em RPG. Cara, uma coisa que eu faço tem alguns jogos, né? O quinta edição, mais uma vez, tem esse tipo de coisa, outros sistemas também. O Shadow Lord tem uma ótima lista, onde você joga os traits físicos ou maneirismos dos NPCs. E aí é muito legal isso pra mim, porque, por exemplo, eu fiz uma vez um personagem que era gago. E aí eu defini que era um guarda que gostava de cantar, porque normalmente quem tem gagueira, quando canta, para de gaguejar. Então, a gagueira dele fez ele ser um cantor. Então, quando eles encontraram esse guarda, ele estava cantando lá meio distraído e deu bônus pro ladino se esgueirar por trás dele. Então, assim, por causa de uma gagueira surgiu toda uma história por trás dele. Então, assim, joga uma vez, assim, escolhe, né? Nossa, eu acho que ele é manco, eu acho que ele não tem uma perna, eu acho que ele é caolho, fica saindo pus do olho dele. Os caras vão achar que o cara é mais importante, mas é simplesmente um cara que não tem um olho e o pus sai do olho dele. Então, assim, dê uma característica marcante para o seu personagem que ele vai se tornar inusitado com o tempo. Tá? Como inserir a história dos personagens e seus objetivos em uma campanha pronta? Cara, em uma campanha pronta, se a campanha pronta é bem feita, ela já dá esse gancho para você. Tá? Por exemplo, os exemplos que eu posso dar as Adventure Path da Pathfinder, né? São vários, são normalmente 6 livros, e eles vêm com Player's Guide exatamente com isso. Ó. Você passa com os seus jogadores e eles vão fazer personagens que tem a ver com a campanha, que esse é o primeiro ponto. Quando eles forem fazer os personagens, dê uma prévia do que se trata a aventura. É sobre exploração, vai ter muito combate com humanoides, vocês vão encontrar muitos dragões, claro, tentando não dar spoiler, sendo o mais genérico possível. Por quê? Porque eles vão fazer, o Ranger vai ser um cara que caça goblinoide, porque você falou que vai ter goblinoide, entendeu? Não sei o quê, o mago vai estudar adivinhação, porque você falou que tem muito mistério. Então, assim, eles vão automaticamente fazer personagens que vão se encaixar na campanha, ou não, aí também você não pode fazer tudo. Nada impede que você ler o personagem, que eu falei lá no começo das perguntas, e inserir alguma coisa para ele. Uma campanha pronta não quer dizer que você não pode mudar ela completamente, né, inventar, mudar a motivação do seu vilão, mudar o vilão em si, em vez de ser um necromante, você pode um dragão, enfim, você pode fazer o que você quiser. O que é importante sempre é divertir você mesmo e os jogadores. Tá? Eu gosto de pensar primeiro os jogadores, depois em mim, porque se eles ficam felizes, eu normalmente fico feliz. Mas todo mundo, você inclusive, tem que ficar feliz. Tá? Espero que essa dica seja útil. Como melhora a minha voz e minha forma de narrar? Meu amigo, se você descobrir, me avisa, porque esse é o meu maior defeito. Eu não sei fazer vozes. Quando eu tento fazer, eu esqueço, aí eu volto, aí fica uma loucura. Se aparece mais de um NPC, parece que é a mesma pessoa falando, né? O que eu tento fazer é mudar meu tom de voz, né? Eu vi uma dica recentemente que eu vou começar a testar, que é o cara pega post-its, tipo esse aqui, né? Ou você estiver narrando online, você vai pôr isso aí no seu texto digital, mas você põe alguma dica. Põe, por exemplo, o vilão, voz aguda, né? O taverneiro, gago, que eu falei. Então você vai pondo coisas para te lembrar como fazer aquela voz. Segundo ele, né, quando você faz aquela voz com aquela palavra-chave, vai ficar muito ligado na sua cabeça, você vai lembrar exatamente como fazer aquela voz. Não, é a dica que eu peguei que ainda não testei. Mas eu não sei, cara, eu sou muito ruim nisso. Deixa ter pecado dos jogadores. Eu não gosto de proibir.
Mas, tipo, nada no RPG. Dito isso, eu não jogo com gente que gosta de matar player, tá? Não tenho nenhuma vontade de conhecer uma pessoa que acha divertido matar o amigo, o personagem do amigo, tá? Isso é uma... Não é infantilidade, tá? Não é infantilidade porque eu narrei muito pra criança, a criança não faz isso. Tá? Isso aí é, não sei, maldade intrínseca, desnecessário e tentativa de acabar com a diversão de outra pessoa. Não comporta pra mim dentro de uma mesa de RPG. Tá? Então assim, eu chego e falo, olha, eu nem parto do pressuposto que alguém vai querer matar outro jogador. Em mesa já aconteceu, mesa minha. Já aconteceu de ter brigas, mas eu acho que morte nunca aconteceu. Ou no máximo uma coisa acidental, alguém dominado mentalmente, ou eu e o cara conversando. Mesmo assim, eu conversando com o cara sendo traidor do grupo, acabou mudando o jogo e, enfim, fez parte do jogo e não foi tão ruim assim. Mas o que acontece? Mas assim, gente que se diverte matando outro jogador, não chama pra mesa, sério. Os caras não gostam de RPG. Sorry. Como encaixo plots iniciais de aventura? Como encaixar plots iniciais de aventura? Cara, a coisa que eu mais gosto de fazer, né, é começar no meio da treta, né? Você pode, por exemplo, fazer o seguinte. Vamos supor que você planejou uma aventura que eles vão ser contratados para levar uma caravana de uma estrada, no meio da caravana vai ser atacada por golpe. Coisa mais clássica que tem. Você começa o jogo falando iniciativa. Como assim? Vocês estão protegendo uma caravana e são atacados por goblin. E aí no turno de cada um, nessa primeira sessão, você pergunta, tá, antes de você atacar, como vocês vieram trabalhar aqui? Deixa na mão deles, entendeu? Eles podem inventar uma cidade, inventar um acontecimento, vão dar motivos, eles vão fazer perguntas sobre, mas quem me contratou? O que a gente está carregando? Aí você pergunta, por que você precisa de dinheiro para trabalhar? Né? Qual que são as suas ambições? Enfim, mas você começa no meio da porrada, assim. Eu deixaria rolar uns 5 turnos assim, falando, vocês já se conhecem mais ou menos, vocês sabem que vocês estão aqui para defender, vocês têm que trabalhar em equipe para ficarem vivos. Aí, é muito divertido. Isso aí eu peguei do Dungeon World, recomendo, é muito legal. Como narrar Império de Jade? Você vai no link que vai estar aqui embaixo e compra o livro, lê e narra. Não tem muito segredo. É isso aí. Pug, fala sobre SideQuest. Quando usar, como usar e se é preciso sempre amarrar a aventura principal. Cara, modo simples quando usar, cara, sempre que você quiser. Sempre, porque depende dos jogadores irem atrás. Como usar, os jogadores têm que ir atrás, mas já vou entrar em detalhes. E se é preciso sempre amarrar a aventura principal? Jamais. Jamais. Eu recomendo você nunca amarrar a aventura principal, mas quando a side quest, essa aventura em paralelo à história que você está criando, ela for concluída, se você tiver uma oportunidade para ligar alguma coisa interessante da história de um dos personagens ou da história principal, não perde essa oportunidade, né? Se o vilão, que era o líder dos bandidos, se achar interessante ser irmão de um jogador, ou é um cara que está juntando dinheiro para ir contra o mesmo vilão que eles estão indo na história principal, pega essa oportunidade e vai. Para quem não sabe SideQuest, o que seria? Vamos voltar, por exemplo, lá do grupo que está indo de caravana, levar de um ponto A para o ponto B e tem perigos no caminho que você planejou. Enfim, né? Os goblins estão atacando porque faz parte de uma grande conspiração. Pronto. Essa é a história principal. Só que durante o caminho, eles veem uma mulher, né, toda ferida, pedindo água porque ela foi atacada por bandidos, né, a caravana dela. Nossa, será que a gente vai lá salvar? No outro canto, eles acham o corpo de um animal que foi corrido por ácido e os rastros dessa criatura misteriosa indo para o meio do deserto. Mas, caramba, será que a gente vai atrás? Então, você põe pistas, histórias que você prepara com antecedência, caso os jogadores queiram entrar. Você pode montar isso com encontros aleatórios, você pode montar isso, né, pré-pronto para dar essa coisa. O mais clássico é eles entrarem numa cidade que tem vários cartazes de wanted, né? Procura bandido, precisa procurar o monstro que está atacando as fazendas, enfim, dá um monte de missão lá com dinheiro. Isso é muito divertido, isso aumenta a liberdade dos jogadores. Eu provavelmente devo fazer um vídeo também explicando melhor sobre isso, isso é bem extenso, né? Vamos ver se tem mais perguntas. Como lidar, com certeza o cara foi escrever lidar e deu ruim aqui, com personagens evil ou caótico na mesa, né? Evil ou caótico. Olha, eu peço normalmente para não fazer personagens evil, mas mais uma vez as pessoas que eu jogo não costumam fazer esse tipo de personagem. Caótico não tem o menor problema, na
verdade é um dos elementos que eu mais gosto. O caos é minha alma, então não tem nenhum problema. No caso de personagem evil, tem que, tipo assim, não tem problema o personagem ser evil, na verdade. O problema é ele ser evil babaca, que eu chamo. Que é assim, é o ladrão evil que vai roubar os amigos de noite. Por que ele tá roubando os amigos? Primeiro, essa galera protege ele num lugar selvagem, provavelmente, ou selvagem, ou desde uma masculina. Segundo, são os amigos dele. Terceiro, ele pode roubar qualquer um. Por que ele vai roubar o amigo no meio do mato, onde ele não tem onde fugir, para onde esconder? Tipo, rouba por roubar, sabe? Não, isso não existe. Ladrão não faz isso. Ladrão não rouba amigo, ladrão não rouba por roubar. Isso não tem cabimento, entendeu? Ele pode ser um tratante, pode enganar ele numa negociação mais tarde, pode tentar passar a perna numa negociação, depois falar que é uma brincadeira. Mas esse é o ponto. Ser evil quer dizer que ele não mede esforço para atingir seus objetivos. Isso inclui defender seus amigos. Se ele realmente tem ele tem emoções, sabe? A pessoa evil tem emoções, a pessoa gosta de seus amigos, quer proteger eles. Então ele não deixaria, por exemplo, de matar alguém que ameaçou o paladino. Entendeu? Ele é evil, não importa a motivação. Se a motivação é evil, você vai ser evil, não importa, né, as coisas que você faz. Então, é assim que você tem que lidar. Tem que lidar com maturidade, tá? Ser evil nunca é pra ser engraçado. Essa é a primeira coisa. Se está sendo engraçado, alguma coisa tá errada, ou com o jogo, ou com o personagem, ou com o jogador, né? Vamos combinar. Vamos ver se tem mais. Encontros sem combate. Bem, eu tenho alguns vídeos que eu acho que falam um pouco sobre isso, mas os encontros sem combate podem ser várias coisas. Normalmente vão usar as perícias sociais que estão dentro do sistema aí do seu jogo. Alguns sistemas como Crônicas RPG, recomendo muito todos terem. Esse livro é muito bom, porque ele divide em módulos os vários tipos de encontros que você pode ter numa sessão de RPG. E lá ele tem algumas sugestões muito boas de como você lidar com isso. E provavelmente dá para você aplicar ou adaptar para o seu jogo. E você pode também adaptar como se fosse um jogo, um encontro de combate, mas usando os atributos sociais, né? Normalmente os mentais, os sociais, os skills do mesmo tipo. Né? O Game of Thrones tem um sistema próprio de combate social para você usar. O Vampiro Quinta Edição também, né? Então fica a dica aí. Plots para aventuras. Louco! Cara, tá com dúvida de aventura? Procure em inglês. Ideas for RPG Tabletop Adventures no Google, em inglês. Que você vai achar um monte disso. Se você escrever em português, Ideias para Aventuras, tem um monte de blog que também ou traduziu ou fez essas listas. Então assim, você consegue achar na internet bastante. Mas talvez eu comece fazendo stories no Instagram. Então vai pro Instagram que talvez eu mande umas dicas para lá. Será hashtag Ideia para Aventura ou Ideias para Aventura no Facebook, que eu escrevi algumas há muito tempo, tem umas 40 lá. Vai estar lá ainda, pode ir lá ver. Como preparar uma campanha? Uau! Cara, essa vai ser mais fácil. Procura um vídeo que eu tenho do meio do workshop lá. Eu vou pôr o link aqui embaixo, onde eu explico como fazer o início de uma campanha pro Roll20, né? Então tem várias dicas lá que obviamente vai poder aproveitar para sua campanha. Mas assim, a grande maioria dos livros tem dicas de como você preparar uma campanha. Então leia o capítulo do mestre, é essencial, né? Principalmente do sistema que você está para jogar, para você montar. Se você uma dica que eu dou para quem já joga Dungeon World é usar as frentes de aventura, que é uma mecânica desse jogo, para qualquer jogo, tá? Seja para vampiro, que eu vou começar a fazer, aliás, daqui a pouco para a próxima aventura, para D&D, ela funciona para qualquer sistema, é maravilhoso. E aí tem as frentes de aventura, as frentes de campanha, elas funcionam de formas muito parecidas. Então, o melhor jeito de você preparar uma campanha, na minha opinião, hoje em dia que a gente tem, e é rápido, tá? Você consegue preparar uma campanha com 12 aventuras, sei lá, em umas 4 horas, assim, depende do tempo que você demora para digitar, é sério. Vamos ver se tem mais pergunta. Como você pega uma aventura pronta que nunca viu na vida e aprende ela para mestrar? Cara, não tem muito segredo. Você ou vai ler ela inteiro, eu prefiro fazer isso, ou você só vai usar os mapinhas e os monstros e inventar uma coisa na hora. É comprar a aventura, ler ela e usar ela. Não vejo muito segredo para as perguntas, não. Se tiver, manda para mim que eu aprofundo. Como criar intrigas e incentivar o backstab? Backstab é punhalado pelas costas. Cara, tem alguns jogos, né, que tem esse tipo de coisa. Eu dou uma dica. Compra o livro Paranoia de RPG e narra ele. Porque ele pega esse tema de intrigas e atraições de um
de um jeito muito de bom humor. Aliás, esse é um jogo onde existe player kill tranquilo, né? Faz parte do cenário, é um dos raros jogos que isso é bem-vindo pra mim. Mas intriga, cara, normalmente... eu lembro que eu criei um jogo, por exemplo, onde que a deusa da intriga, na verdade, ela tinha uma faceta good, porque os clérigos da intriga que pregavam esse lado bondoso dela falavam, cara, a gente consegue vencer uma guerra sem matar nenhum homem, né? A gente só manipula eventos e consegue o que quer. Então a intriga é basicamente você conseguir o que você quer usando pessoas, usando sua lábia, né? Enfim, usando outros meios para atingir seus objetivos, e esse é o ponto, né? Se você quiser que haja uma intriga entre jogadores, todos eles têm que ter o mesmo objetivo e talvez eles não consigam, né, possuir esse objetivo da mesma forma. Todos eles querem ser o rei de um lugar. No final das contas, só um vai poder ser. Então, ou um desiste desse sonho, ou alguém vai dar um backstab nele. E acabou. Acabou, gente. Essa foi a última pergunta. Eu espero que tenham gostado. Eu acabei de gravar agora esse vídeo, vou editá-lo e ver como é que fica. Fiquem atentos no Instagram. O Instagram está sendo um canal, como eu disse, que está muito divertido para fazer as perguntas. Caso você também queira ajudar o blog, lembre-se sempre que nós temos a Guilda RPG Notícias, é o nosso financiamento recorrente no Catarse, o link está aqui embaixo também, onde você, além de ajudar a gente, vai ter algumas vantagens, inclusive jogar RPG comigo. E no final agora do mês de agosto, no último final de semana do mês de agosto, eu vou dar uma aula mais densa de como usar o Roll20 tintim por tintim, só para uma galera lá de uma parte. Esse vídeo depois vai para todo mundo que for da guilda, então você pode apoiar com qualquer valor, que posteriormente esse vídeo vai subir na íntegra, eu não vou nem editar ele, vou pôr raw lá nas redes sociais da guilda, tá? Então é isso, gente. Eu gostei muito de responder as perguntas, eu vou fazer mais vezes, com certeza, achei divertido. E espero que tenham gostado. Deixem, obviamente, seus comentários, né? Vamos dialogar sobre essas respostas que eu dei. Lembrando, eu não sou o dono da razão, eu respondi com o que eu sei. Talvez você saiba mais do que eu. Então responda essas perguntas também aqui embaixo, com o que você acha certo e errado. E vamos criar uma conversa aqui nesse vídeo, beleza? Um beijo para todos, um abraço e muito XP!